Os dois participantes. Aí. Olha, gente, vamos começar daqui a pouquinho, só que ainda falta um pouco a instalação técnica. Mas aguarda mais 2 minutinhos, tá? E provavelmente vou precisar desse microfone para a transmissão, né? Sim.
Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à palestra do professor Huber. Meu nome é Nuno, sou aqui professor da casa, da Departamento de Comunicações. Junto com o professor Huber e o professor Fábio Serginho, que está aqui à minha esquerda, somos os fundadores do CIEC, o Centro Internacional de Estudos Científicos. É uma grande honra apresentar, trazer o professor Huber aqui. E, para quem não conhece, vou falar rapidamente, a gente já teve um pouquinho, mas o professor Holger, ele é economista de formação, teve uma atividade como consultor, né, muito forte na Europa, inclusive no Brasil também, né? Às vezes no Brasil, ele gosta do Brasil, morou aqui muitos anos, foi para a Alemanha para estudar, fala fluentemente o português, tem 2 filhos fazendo trabalhos sociais aqui no Brasil, muito empenhado aqui com o Brasil. Teve 10 anos como consultor, com atividades de consultoria, depois ele já há 12 anos, ele é professor universitário, sempre desenvolvendo muita pesquisa, é um dos nomes que mais publica na área de compras, com publicações técnicas, científicas mesmo, com boa fundamentação, né, que está hoje na Universidade de Twente, já há uns 12 anos, né, como professor. E em Twente tem um grande grupo, significativo, né, de um laboratório de estudos em purchasing e supply chain, que é o ELIPS, um grupo muito grande. Então, onde tem realmente uma massa crítica muito grande, num país, na Holanda, né, que é talvez uma das maiores maturidades, né, em compras do mundo. Né? No CIEC, né, nós montamos o CIEC formalmente há uns 2 anos. O CIEC ele trabalha muito junto, faz pesquisa muito junto com as empresas. Então, nós temos aproximadamente 30 empresas com spending de mais de 1 bilhão, né, participando principalmente das nossas COPs, das nossas comunidades de prática, que são em 4 grandes áreas. Né? A gente tem tecnologia, também com startups, esse relacionamento de startups com as empresas como fornecedor, né? Não simplesmente como a empresa desenvolvendo a startup, mas trabalhar como fornecedora. Um grupo muito forte, mais recente, de outsourcing, que esse ano vai lançar um guia prático, né? Um produto dessa comunidade de práticas, que é um guia prático de outsourcing nas empresas. Um outro grupo também muito forte, que juntou ESG e inovação, os 2 juntos, ESG e inovação, e um grupo de pessoas, né, que também é muito forte, com boa participação, afinal de contas, sem pessoas não se faz nada. Né? Temos no CIEC, que é um grupo formado aqui na FEA, certificado pela USP, e registrado no CNPq, nós temos aí, volta um pouquinho mais de 20 professores, pesquisadores, professores de outras universidades, né, e doutorandos. Nós já temos agora aqui na FEA um doutorando, estudando aqui na educação, devemos lançar no próximo ano uma cadeira para mestrado e doutorado na área de compras. Né? Então, o CIEC é bem isso, esse desenvolvimento de massa crítica em contato com as empresas e tentando, né, num projeto de longo prazo, melhorar, né, a maturidade do Brasil na área de compras. Então, obrigado, Holger. Passo a palavra. Obrigado, Nuno, pela gentil introdução. E então vamos começar, né? Aí, a próxima folha. O que vamos falar? Eu estava querendo apresentar a pesquisa que a gente está fazendo faz
é isso? Que nem no livro lá do Orwell, Animal Farm, all animals are equal, but some are more equal. E esse aqui é o animal que é mais igual que os outros. Assim, a mesma coisa a gente notou também tem no relacionamento entre o fornecedor e seu cliente. Alguns clientes são clientes preferenciais. Então, essa linha de pesquisa é dedicada exatamente a entender esse fenômeno e também, obviamente, quais as implicações e como chegar a atingir esse estado. Então, em princípio, trata-se aqui de uma linha de pesquisa que abrange pelo menos 4 áreas. Número 1, obviamente, o marketing, né? Porque temos aqui uma segmentação de clientes que está por detrás desse fenômeno, né? Porque se todos os clientes fossem tratados da mesma maneira, a gente não teria cliente preferencial ou nem nada. Então, atende o marketing, especialmente o marketing B2B, né? Industrial, porque com consumidores individuais é um pouco mais difícil. Depois, tem muito a ver com inovação. Assim que começou toda essa pesquisa, porque a inovação se descobriu entre fornecedor e comprador, acontece muitas vezes, uma das condições, na verdade, para se considerar é que o cliente seja um dos clientes preferenciais, porque senão o fornecedor não vai dar as suas inovações para o cliente, nem vai se arriscar ao desenvolvimento conjunto. Então, isso é uma condição muito importante e tem muito a ver com inovação. Obviamente, supply, compras propriamente dito, porque tem um monte de vantagens, e especialmente a grande questão que vamos discutir um pouco mais depois, como atingir esse alvo de ser um cliente preferencial. E, no fim, tem um aspecto organizacional estratégico. Por quê? Imagine só se tivesse um só fornecedor com uma certa tecnologia, uma quantidade X de clientes que poderiam utilizar essa tecnologia nos seus produtos. Quem faz a corrida é aquele que tem a melhor relação com o fornecedor, que oferece de preferência e exclusividade esse produto. E dessa maneira, se a gente quer ter uma vantagem competitiva, estabelecendo uma relação assim, quase exclusiva com os melhores fornecedores no mercado, dá uma vantagem competitiva. Então, isso é absolutamente também um aspecto do strategic management. Aqui. Bem, a gente aqui dá um pouco mais uma ênfase na perspectiva da empresa compradora. Por quê? Como a gente vê aqui, esse é o quadro das 30 maiores empresas holandesas. E aqui tem as empresas que todo mundo conhece, que KLM, Philips, assim por diante, né? E o amarelinho, isso é a parte de compras, ou seja, 100% do volume de negócios, mais ou menos 70% imediatamente é passado para os fornecedores. Ou seja, né, nem tudo, né? Aqui, algumas lá em cima, esse aqui, menos esses clientes são um seguro de saúde, né? Na verdade, só estão administrando as contas, 99%, e a mais baixinha aqui, ó, Amstrad, terceirização de recursos humanos. Obviamente, para eles, a maior parte dos custos são os salários dos funcionários. Mas agora, empresas normais aqui no meio, essas sim, em média, 70% vão imediatamente passar para o fornecedor. Ou seja, é bem lógico, né? Uma empresa não pode ter sucesso se não está muito bem organizado lá no setor das compras. Como é que você vai fazer um lucro se 70% da sua base de custos é caro demais, né? Só 10% a mais, 7% nunca mais vai sobreviver.
Então, por isso que é uma área muito importante e o que a gente pensa que ainda sofre de uma carência de pesquisa no mundo acadêmico, ainda não está apoiando esse pessoal que está tentando, bem, não vou dizer salvar a sua empresa, mas que sem uma performance boa não vai funcionar. Né? Então, a verdade é que a Holanda é um pouco mais avançada, provavelmente, do que o resto do mundo em termos de outsourcing. Nós não temos dados específicos ainda para o Brasil, mas isso seria uma pesquisa futura. Acredito que seja mais ou menos 55%, 60% assim, da venda que vai para os fornecedores. Em todo caso, é uma grande parte. Por isso que essa é a perspectiva. Bem, eu acho que o professor Nuno já me introduziu um pouquinho. Não tem mais muita coisa a dizer. Nós temos mais ou menos 30 professores e pesquisadores nessa área de compras da Intel, que é provavelmente o maior grupo no mundo. Isso a gente vê aqui nessa lista de membros do Congresso. E aqui o CIEC também já introduzimos, especialmente uma atividade muito importante disso nós queremos trazer, ou vamos trazer, para o Brasil em 2024, ou seja, em mais ou menos um ano, a Conferência Mundial Acadêmica de Compras, que é a OBSERA. Então, isso pela primeira vez vai ser na América Latina e vai ser aqui no Brasil. Então, talvez alguém queira se inspirar a desenvolver alguma pesquisa para apresentar lá na conferência. Só para avisar, depois a gente aí também tem um pequeno workshop aqui, como fazer isso e quais os truques. Obviamente, não só para fazer uma pesquisa para essa conferência, mas em geral para a publicação de níveis internacionais. Todos convidados. Tá bom. Voltando ao nosso tema, aqui, a quantidade de papers sobre o Preferred Customer e satisfação de fornecedores que pertencem a esse projeto está subindo, quase 100, já foram publicados nos últimos 10 anos, alguma coisa dessa. E como é que eu ia introduzir o tema? Através desse modelo. Esse é um modelo de desenvolvimento de uma teoria, né? Porque é uma teoria, a teoria do Preferred Customer. E então, para desenvolver uma teoria, temos que começar com um fenômeno. Será que o fenômeno realmente existe? Porque se não existe, se a gente não tem nenhuma evidência empírica de alguma coisa, não faz sentido fazer pesquisa para tentar entender esse negócio. Tem que ser um fenômeno. E se a gente descobriu que existe, tem essa diferenciação, quais é que são as implicações? Né? Uma variável dependente, um determinante, é isso que a gente tem que ter, qual o benefício ou o perigo de não se ter esse efeito. E se vale a pena, daí faz sentido de olhar nos antecedentes, ou seja, explicar como é que esse fenômeno se desenvolve, é influenciado, entender o mecanismo que está por trás. E uma vez tendo isso, que a gente entende, finalmente podemos produzir ferramentas, tools, para as empresas, no nosso caso, os usuários. A recomendação é que não se faça isso de princípio, porque se a gente ainda não entende o fenômeno, é muito difícil fazer uma ferramenta que também tenha E, por fim, as contingências, fatores de fora do modelo que influenciam, tais como será que funcionar para países desenvolvidos e semi-desenvolvidos, para empresas grandes, empresas pequenas, assim por diante. E isso é um modelo também de pesquisa. Também uma ideia, se alguém ainda estiver pensando em começar uma pesquisa, obviamente pode aplicar esse modelo para, vamos dizer, qualquer tipo de teoria e ver onde é que ainda tem os gaps, né, o que falta. Então, a minha ideia agora é... e tudo que eu vou falar está escrito aqui dentro desse artigo do Handbook of Purchasing Theories,
em algum lugar que tem lá em cima. Olha só, lá tem o meu e-mail. Se alguém quiser ter uma cópia, é só mandar uma mensagem. Posso mandar e dessa maneira vocês também vão ser capazes, se tiverem algum artigo que quer citar, tem uma fonte para isso. Tá bom? Legal. E façam perguntas, por favor, né? Não vem interrompendo. Aqui na sala é mais fácil e virtualmente a gente está monitorando. E o que disseram? Oh, tá bom. Isso é mais um comentário do que uma pergunta. Será que eu tenho que utilizar melhor um microfone ou... Tá bom. Então, toda a ideia por detrás é uma colaboração funciona quando temos dois parceiros ou mais que colaboram e cada um deles tem uma estimação, uma atenção pelo outro, né? Porque senão, se temos um desequilíbrio, alguém quer colaborar, fazer alguma coisa, outro não quer, aí é que está o problema. Então, nós temos que tentar entender essa situação. O preferred supplier e o comprador é o preferred customer. Agora, a questão disso é como e qual é o fenômeno. Então, a gente deu uma busca um pouco na área do marketing. E isso aqui, por exemplo, uma folha de um treinamento para vendedores, né, que faz uma segmentação de produtos ABC, o A sendo, obviamente, o mais importante, e a mesma coisa com os clientes ABC, e depois, o melhor, obviamente, é que você, como comprador, é cliente tipo A e compra o produto A, que é o mais importante dessa empresa. Mas agora, o problema é... Não deve tornar o... Não. O que a gente vai fazer se, infelizmente, o volume que a gente quer comprar do fornecedor, infelizmente, não está muito na atenção do fornecedor. Por exemplo, porque ele está acabando essa linha de produção, uma coisa desse tipo pode acontecer. Então, isso é um grande problema, obviamente. E aqui mais uma coisa do mesmo tipo, também de um treino de vendedores. Então, eles calculam o lucro que eles fazem com o cliente, o value, e a atratividade, ou seja, o que está vindo para o futuro. Né? E tudo que a gente não quer ser é esse aqui, exploitable customer. Aquele cliente onde diz, não acredito no futuro, não vai vender mais muita coisa não, e que, contudo, faz uma grande margem, porque eles conseguem cobrar muito. Como empresa compradora, obviamente, nós não queremos estar exatamente nessa posição. Do ponto de vista do vendedor, faz muito sentido fazer essa diferenciação. E isso, aliás, é uma coisa que a gente pensa que ainda precisa ser pesquisado mais, porque muitas empresas, pelo jeito, ainda não tentam tratar todos os clientes da mesma maneira. Mas isso, também do ponto de vista do vendedor, não faz muito sentido. Por exemplo, esse que a gente viu, um trabalho muito interessante, o PhD. As empresas americanas têm que fazer um reporting, né, de grandes clientes. E dessa maneira dá para calcular um índice de concentração de clientes. E olha só esse aqui. 1% mais de concentração em clientes, na média, tinha 7,9% mais de vendas. Isso é na área técnica que foi feito. Ou seja, realmente, pelo menos nesse contexto, faz muito sentido, e a gente dá para medir, né, que faz sentido concentrar em poucos clientes e se livrar dos outros. Né? E outro muito interessante que você vê esse aqui, sobre peças automobilísticas.
quando se vende para uma marca premium, no período seguinte, as vendas para marcas mais simples e menos premium aumentam. Obviamente, a outra direção não funciona. Aí, mais uma evidência que, pelo menos nessa indústria, também tem uma diferenciação entre clientes, e isso faz sentido. Quando se quer vender mais e crescer, tem que se estar com o vendedor presente nas empresas mais famosas do ramo. E, por último, um pequeno experimento que a gente fez na nossa universidade. Com os estudantes, a gente deu a eles uma pequena tarefa de calcular um preço, né? O cenário é assim: vocês estão voltando para o cliente, né? Vocês ofereceram por 12 euros por peça, o cliente disse, eu vou pagar só 8 euros, e agora vocês têm uma última chance para fazer mais uma oferta, e tem mais um outro fornecedor, e depois tem os números, né, para fazer o pessoal calcular. Obviamente, isso é só licitação. O experimento, a manipulação desse experimento é o nome do cliente. Então, a gente fez lá uma pequena pesquisa com os nossos estudantes em que empresa que eles querem trabalhar, e, por exemplo, a Siemens saiu como uma das mais prestigiosas. Então, a gente manipulou o experimento dessa maneira. Você está voltando da Siemens, e isso é a situação, faça o preço. E a outra turma voltou de uma empresa que se chama Lithograph. Alguém já ouviu falar da Lithograph ou Lithograph? Não, né? Não podia, porque não existe. Inventado. Quer dizer que não tem nenhuma imagem, nenhum valor. E o resultado já está aqui. Os nossos estudantes, sem saber de nada, calculam mais ou menos, dão um desconto de 4% mais para um cliente famoso, de boa imagem, do que um cliente qualquer. Então, isso mais uma vez uma ideia. Olha, como empresa compradora, faz sentido de ter uma boa imagem perante os seus fornecedores, e porque isso também rende imediatamente. No fim, é um win-win, né? Porque se você trabalha para um cliente premium, você vai vender mais para os clientes normais, então também pode dar um pouco de desconto. Então, as duas partes têm um ganho nesse relacionamento. Então, pequena definição do Preferred Customer. Tem um patente de 1898. Era um vendedor ambulante nos Estados Unidos que vendia cigarros numa caixa dessas, e tinha alguns produtos super bons que ele só queria oferecer a clientes que realmente sabiam apreciar a qualidade. Então ele inventou um mecanismo que escondia essa pequena gaveta e o resto estava fechado. E então ele escreveu aqui: to enable a preferred customer to select and remove the desired goods or keep the case closed to other customers. Então, exatamente isso que nós, como compradores, queremos: abrir essa gaveta dos nossos fornecedores para realmente receber o melhor que eles têm a oferecer. Para aqueles de vocês que têm mais uma orientação gráfica, também fizemos aqui essa mudança que a gente vê em muitos mercados industriais. Antigamente era assim: um cliente e um monte de fornecedores que estavam tentando vender, batendo a porta, só que, infelizmente, muitos deles desapareceram. Temos em muitos, por exemplo, na automobilística, uma concentração de mercado, e especialmente também no Brasil isso acontece porque tem um pouco menos de comércio internacional também. E uma perspectiva é que, com os problemas do comércio internacional, por causa da pandemia, da guerra e assim por diante, isso é capaz de reduzir ainda mais a quantidade de fornecedores, né? E então temos mais e mais essas situações que temos uma concorrência aqui. Comprador A quer o produto do fornecedor e o comprador B também.
E agora, olha só essa flecha aqui. A flecha do B vai para o fornecedor, tenta falar com o fornecedor, enquanto que o A fica na espera. Bem, isso não funciona. Não, o A vai ter que mudar também a sua atitude perante os fornecedores. Então, é isso aqui. Mas, tecnicamente, preferred customer é aquele que recebe as melhores pessoas trabalhando para ele, o fornecedor, né? Onde o fornecedor adapta os seus produtos, oferece tratamento privilegiado de qualquer tipo de relações, e assim por diante, e assim por diante. Então, em princípio, muitas vezes esse fenômeno foi detectado. Então, podemos ir para o próximo passo. Né? Se temos um fenômeno, quais as implicações disso? Por que a gente deve tomar conta? Às vezes, é uma diferença muito mínima. Então, vamos ver as implicações. Eu gosto de introduzir um exemplo de uma empresa que não era cliente preferencial. A empresa já não existe mais, por isso eu posso falar sobre isso. Siemens Mobile. Alguém de vocês ainda lembra de celulares e acabaram saindo do mercado? Algumas pessoas dizem que foi uma questão de marketing, sem dúvida tem a ver com isso, né? Muito robusto, mas não muito moderno. Mas, quando eles estavam indo mal, eu fui lá e disse para o chefe da... Olha, eu também tenho uma ideia porque vocês estão com problemas. Acredito que a sua base de fornecedores não esteja suficientemente desenvolvida, vocês não têm a conexão com os fornecedores importantes. Então, eu disse, tudo bem? Vamos analisar isso. Tá bom. Vamos analisar isso. E então a gente fez exatamente isso, analisamos todas as categorias, 7 bilhões de euros, e muitas vezes saiu uma coisa que nem essa. Olha só, naquela época, a antena era dentro dessa estrutura plástica. Né? E, então, era muito importante esse material aqui, um material estratégico para a construção de celulares, porque reduzia o tamanho do celular. Então, você precisa, esse é um fornecedor absolutamente estratégico, onde você tem que ter uma boa relação para desenvolver tudo. E o que aconteceu? Aqui a gente vê o melhor fornecedor é o P, e ele vinha da Finlândia. Então, a gente já sabe o que aconteceu. Descobrimos que a Nokia, naquela época, comprava 40% de toda a produção dele, e a Siemens só 7,5%. Né? E realmente, então, o comprador lá contou para nós, né? Sempre temos problemas quando tem algum problema de abastecimento. Nós é que não recebemos a Nokia recebe. Quando a Nokia foi instalar uma fábrica na primeira fábrica lá na China, eles se instalaram exatamente ao lado dessa empresa. E assim por diante. Né? E quando eles tentaram co-desenvolver alguns produtos novos com eles, eles disseram, não, a gente desenvolve com a Nokia. Né? Depois vocês podem comprar, mas daí, num mercado desses, com ciclo de vida de 6 meses, isso não funciona. Então, e descobrimos muito disso. Então, a conclusão foi, na verdade, olha, tarde demais, não dá mais para fazer nada. Se você está numa indústria tecnológica tão rápida como o celular, e você não tem conexão com o fornecedor, bom, esquece, infelizmente, a recomendação é verdadeira de fechar o negócio, né? Porque não vai funcionar. Isso que aconteceu. E outro exemplo assim, muito interessante é a indústria automobilística. Temos os 3 carros de luxo, o E, a A6 e o BMW 5. E aqui temos os fornecedores deles, os fornecedores grandes A e B. Por exemplo, a classe E e o A6 têm 11 fornecedores em comum. Mercedes tinha aqui, nesse caso, 45 fornecedores exclusivos,
e assim por diante. E olha só, 30 dos fornecedores serviram todos os modelos concorrentes. E agora, com esses fornecedores, é importante ter uma vantagem. E é exatamente isso que o Piaget descreve lá no seu famoso livro sobre a sua autobiografia. Como ele fez isso? Como ele conseguiu ser o cliente preferencial, nesse caso dos pneus. Então, ele aumentou o volume, reduziu a variação e pôs os mesmos pneus, tanto no Audi 100 e, no fim das contas, também no Golf e tudo mais. E dessa maneira, tinha 7 milhões de pneus que comprava muito mais do que qualquer outro, e eles iam desenvolver os pneus com essas empresas de borracha, e os outros tinham que desenvolver o carro ao redor desses pneus. Então, isso é um negócio que sempre acontece. A gente tem o mesmo caso aí das turbinas do 777, né? A concorrência da Airbus lançou o A340, um avião muito agradável, meu predileto, mas infelizmente não voa mais, porque tem essas turbinas pequenininhas, talvez vocês se lembrem, 4D. E por quê? É muito bem documentado, justamente porque a GE havia desenvolvido turbinas para o 777 e disse para o Airbus: olha, vocês podem ter essas turbinas, mas vocês vão ter que se adaptar às propriedades dessas turbinas. Nós não vamos desenvolver algo para você. E então eles disseram: tá bom, então nós vamos desenvolver um modelo completamente diferente, que no final funcionou. Mas é esse exatamente o fenômeno. E, por fim, mais um exemplo, também lá do tempo de minha consultoria. Então, a gente introduziu uma política de preferred customer nessa empresa. Fizemos uma análise por categoria, definindo quais é que seriam os nossos fornecedores preferidos, e perguntamos aos fornecedores se eles nos considerariam como um preferred customer. Depois fez um monte de workshops, assinatura, projetos, um programa bastante estruturado. E um exemplo muito importante é esse aqui, no caso dos displays. A gente vê aqui esse fornecedor verdinho é o que deu o status de preferred customer. Ele não era o mais barato, mas depois disso decidiu reduzir o preço e se posicionar melhor ainda. Demorou algum tempo, esses são os outros fornecedores, nas próximas rodadas, eles não entenderam o que aconteceu, e só depois um deles decidiu: olha, vou entrar nessa luta também. E mais interessante é esse modelo aqui, dos displays um pouco maior, o preferred supplier, que era também essa combinação de vice-versa, o preferred customer, era o mais caro. Mas então eles decidiram: olha, vamos desenvolver um novo produto, um novo display para esse cliente, porque é o nosso cliente preferencial. A revolução tecnológica é muito mais barato. Então, esse negócio explica o que a gente também viu empiricamente, que não é assim, porque todo mundo diz: olha, eu sou o cliente preferencial, se eu vou pagar mais por fornecedor. Isso é uma coisa que, obviamente, nós, como compradores, não queremos. Né? E aqui tem uma evidência, e buscamos mais uma evidência do mesmo tipo, inclusive aqui no Brasil, também funciona aqui. Pelo jeito, a situação de ser preferred customer privilegia de um lado a inovação e do outro também os preços. Aparentemente, os fornecedores gostam de ficar no negócio. E a capacidade do fornecedor, obviamente, tem uma influência na inovação, mas muito menos aqui no preço. Então, temos aqui uma evidência empírica que não se trata de um trade-off. Isso é bastante importante, porque a primeira reação, tipicamente, de empresa era essa, né? É claro que eu posso ser cliente preferencial de todo mundo, mas pagando mais não é
parte da história aqui, né? E mais uma evidência interessante, 2011, um ano com muitas catástrofes. Inclusive, a gente sempre está dizendo que o período passado foi o pior de todos, né? Com a pandemia, depois da guerra na Ucrânia, assim por diante. Mas a verdade é que, em princípio, a cada 2, 3 anos acontece alguma coisa. E, nesse caso, em 2011, foram 3 eventos que tiveram uma grande discussão. Número 1, o tsunami. Número 2, uma enchente na Tailândia. E, por fim, a revolução nos países árabes. Tudo isso interrompeu as cadeias de valor. E o que aconteceu? Exemplo da Tailândia. Tailândia, hoje em dia, é uma produtora de automóveis muito importante, inclusive 2 vezes mais veículos são produzidos lá do que no Brasil, e praticamente tudo para exportação. Então, todas as empresas grandes automobilísticas têm um monte de fábricas e fornecedores lá. E aconteceu isso, metade do país debaixo da água. Então, uma única empresa não perdeu um único carro. Então, essa empresa que, sorte nossa, sorte deles, pagaram por um PhD, um projeto junto com a gente, sobre como ser cliente preferencial. O chefe dessa doutoranda exagerou um pouco, né? Mas ele disse para o board, olha, nós somos lá o cliente preferencial e eu vou organizar tudo isso, né? Alguém tem que trabalhar, ou são os vendedores nossos que vão dizer aos clientes que não vamos vender o carro, ou são os nossos compradores, a gente vai lá para a Tailândia e vai organizar tudo isso. É uma empresa muito agressiva, disseram, vamos tentar. E deu certo. O que aconteceu? Por exemplo, aqui, esse aqui é o cara da Marinha Tailandesa que tirou as máquinas da água, pôs num estacionamento um pouco mais em cima, e voltou a produzir, mas só para esse cliente mesmo, né? Então, isso foi um excelente exemplo como durante essa crise o cliente preferencial teve a vantagem. E outro exemplo aqui, esse aqui, essa estratégia que a gente desenvolveu lá de cliente preferencial. Esse aqui é o CPO da empresa lá na Alemanha e voou para o Japão. E esse aqui é o chefe do fornecedor japonês lá. Então, se descobriu que os japoneses gostavam de fazer muita publicidade, né? Saiu no jornal lá, nós somos agora cliente supplier e assim por diante. Me fizeram um monte de atividades. E começaram a desenvolver as coisas. É o mesmo pessoal lá dos displays, né? E depois o que aconteceu? Isso foi em 2010. Chegou o tsunami. Fábrica destruída. E essa também é uma fábrica crítica, né? Só tem 3 grandes concorrentes no mundo com esses produtos, tudo produzido nessa mesma fábrica. E o que aconteceu? Nossa empresa lá, por 6 semanas, teve uma produção exclusiva, né? Porque eles só produziam para eles. E mais uma coisa que aconteceu, porque eles não conseguiram mudar as especificações de uma maneira tradicional, porque alguns suppliers faltavam também, né? Mas aí, sendo que as 2 empresas se conheciam e também tinham o competence trust, né? O cliente na Alemanha disse, tudo bem, vocês dizem que fazem um pouco mais fininho porque está faltando alguma coisa, vamos utilizar isso porque sabemos que vocês fazem um bom trabalho e vai funcionar. E isso foi uma grande vantagem. E, por fim, última história, eu quase que não acreditei isso, é o desenvolvimento aqui, mudando do formato 4.3 para 16:9. Dessa maneira, esse sistema de gerenciamento de produção, você precisa menos vezes mudar de páginas, obviamente isso reduz os erros e assim por diante, muito bom resultado. Então, para produzir esse negócio, 3 fornecedores eram críticos. E com cada um deles, conseguimos estabelecer uma situação de cliente preferencial. Os 3 juntos eram necessários para produzir um novo formato. E demorou 1 ano e meio
os dois concorrentes terem imitado isso. Depois de um ano, eu perguntei lá ao pessoal, será que isso não é possível, né? Porque nessa indústria normalmente demora 3 meses, eles copiam tudo. Mas os vendedores disseram, não, realmente é importante. E parece que as outras empresas tinham essas dificuldades para estabelecer desenvolver um tal produto, porque os melhores fornecedores já estavam bloqueados por esse cliente. Vejam agora esse negócio do ponto estratégico, né, que a gente comentou no início. Se você consegue ter um relacionamento exclusivo com um tipo de fornecedor desse caráter, né, quem é que vai ser seu concorrente? Né? Você tem um mercado para si por algum tempo dando. Então, enfim, resumindo, porque eu só estou contando de alguns exemplos próprios, de vez em quando eu recebo o feedback dos estudantes lá na aula, toda a literatura que a gente lê, o professor escreveu, tudo bem. Eu, obviamente, falo sobre as coisas que eu conheço melhor, que eu mesmo pesquisei, né? Mas a verdade é que, obviamente, tem muito mais. Por exemplo, você descobriu esse negócio do custo, diversos estudos que demonstraram a superioridade. Inovação, aí uma evidência bastante forte, como uma das implicações. Delivery, isso exatamente inclui o risco. Nós pensamos que agora, nesse momento onde a gente tem turbulências nos mercados, é um bom momento para fazer essa pesquisa. A hipótese aqui é simplesmente quem é cliente preferencial não vai sofrer das crises, só aquele que é o cliente, vamos dizer, marginal, né, que está só sendo servido se paga muito. E, por fim, também tem, de vez em quando, coisas especiais, dependendo. Por exemplo, como uma empresa de eletricidade, a gente viu o caso, eles fizeram uma diferenciação de clientes. O cliente premium recebia um serviço dentro de 1 hora e, no máximo, 2 interrupções de força ao ano eram aceitáveis, ou outros 5 interrupções, não mais, talvez 5 horas para consertar, e essas coisas, né? Então, dependendo de qual é o negócio, outros fatores são de importância. Algumas perguntas, comentários. Aqui também no chat, não sei, lá tem alguma coisa aqui. Ah, não, é o mesmo que a gente tinha, né? Tá bom. Aqui interrompam, né, para a gente ter talvez um pouco mais de interação. Aí. Eu já trabalhei na... Vamos mudar a câmera, senão tudo cai, né? Deixa. Bom, eu sou Cristiano, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia. Minha carreira inicial foi na indústria e eu trabalhei 9 anos na empresa John Deere, no Rio Grande do Sul, que é máquinas e equipamentos agrícolas. Um dos principais fornecedores era a Bosch, e no mercado agrícola, no setor de colheitadeiras, a Deere é a líder nacional. 45% hoje da safra brasileira é colhida por essa máquina, embora ela produza em torno de 3.000, 3.500 máquinas por ano. Então, você precisa de um item chamado alternador, que vai no motor, que são 3.000 itens. Então, para a Bosch vender, ela só queria vender, a fábrica tentando implantar sistema Lean, e a Bosch disse assim: vocês compram os 3.000, depositam em algum lugar, que nós vamos montar a linha para vocês, uma semana e acabou. Nós temos outros fornecedores que compram a produção de vocês num dia, né, o que é a produção para vocês num ano. Então, não vale a pena a gente fazer esse tipo de análise. Mas mantém por quê?
porque é importante, num determinado segmento, por mais que o seu volume seja pequeno, a associação da marca com o líder em outro setor. Então, aí vem a questão da força da marca, duas marcas que não competem, né, elas são complementares, em mercados diferentes, com quantidades de produtos diferentes. Então, é interessante essas análises com experiências práticas também aqui no Brasil. Esse é um negócio interessante que você comentou lá, né? Um cliente relativamente pequeno, mas como é que ele consegue ter um tratamento bom? Ou, como nesse caso é o nome da marca, como um cliente interessante. O outro caso a gente viu foi a instalação nos serviços IaaS Banking, a primeira versão do SAP para bancos. E um banco bem pequenininho, que ninguém conhece, se ofereceu a ser o porquinho de Índia, né? O primeiro cliente. Isso lhes deu a possibilidade de receber toda a atenção que, senão, nunca teriam recebido. Né? Depois, compra essa solução, adapta o seu banco para a solução e pronto. E isso foi uma das maneiras. E um outro truque desse é a alfândega holandesa. Eles compram menos aparelhos de raio-x do que o aeroporto médio, mas mesmo assim são clientes preferenciais. Por quê? Porque lá desenvolvem junto com o fornecedor. Né? Tem esses trens que passam a 60, 70 km por hora e cada vez mais rápido, então é desenvolvido lá. Isso é uma maneira como um cliente pequeno também pode chamar a atenção. E além disso, eles deixam o fornecedor desses aparelhos mandar seus clientes potenciais para visitarem, né? Porque não faz nenhuma diferença se o cara do aeroporto de não sei lá o que aparece lá, eles mostram todas essas coisas. Então, isso foi um desses mecanismos que instalaram. E, por fim, a gente agora está aqui nos antecedentes. Né? Talvez temos aqui alguns exemplos que fazem realmente sentido de se dedicar a isso. Um pouco de teoria, porque o que a gente viu até agora foi muito assim, empírico exemplo aqui, exemplo lá, também temos estudos quantitativos, né, para se funcionar. Mas por que será que é isso? Então, tem uma teoria por trás disso que foi desenvolvida. E uma coisa importante, muitas vezes nas teorias, as pessoas esquecem quais é que são as condições para uma teoria funcionar e fazer sentido. Então, temos, acho que 7 condições, assumptions, para essa teoria do Preferred Customer fazer sentido. Número 1, isso tem a ver com a nossa perspectiva sobre o comportamento humano. Não sei se alguém de vocês conhece o McGregor Theory X e Theory Y. O Theory X diz que o comportamento humano é egoísta e assim por diante, e não colaborativo. O Theory Y diz, olha, as pessoas também podem colaborar e assim por diante. Né? O Principal Agent Theory, por exemplo, tem base na Theory X, Theory X, porque sempre diz que as pessoas são oportunistas, então temos que evitar que eles tenham uma oportunidade para ter esse tipo de comportamento. Agora aqui, obviamente, a gente pensa, olha, essa ideia de colaborar é possível, portanto, isso já é uma condição básica. Depois tem duas que têm sua origem na Resource-Based View. Só faz sentido discutir sobre Preferred Customer ou não se a gente tem uma falta de recursos, ou seja, uma falta de fornecedores. Se a gente estiver numa indústria onde temos fornecedores que nem areia na praia, não faz sentido, né? Senão não precisamos discutir isso. Então, isso só se aplica em uma situação, nem todo mundo, né? Mas uma situação onde tem falta de recursos. E, segunda condição, esses recursos dos fornecedores devem ser diferentes um do outro. Se todos fossem iguais, nada de Preferred Customer, porque todo mundo faz a mesma coisa. Eu não sei, pedras de construção, por exemplo, provavelmente não tem muita diferença desse tipo. E
depois tem uma série de condições que vêm da Social Exchange Theory. As condições de mercado, se diz. Que são essas. Primeiro, precisamos de um mercado voluntário, ou seja, todos os participantes têm uma opção de não fornecer. Número 2, eles têm que ser conscientes da diferença. Isso é um grande problema, né? Se o vendedor não reconhece que ele faz muito melhor negócio com um cliente, também é uma dificuldade aqui para fazer uma diferenciação. E, por fim, obviamente, os dois partidos têm que ter um proveito junto, porque senão, sendo livre exchange, eles não vão colaborar. No mundo socialista, onde nós não temos um mercado, não temos uma troca voluntária, mas sim coordenada por um plano central, o preferred customer não faz sentido, não, né? Porque não tem nenhuma opção. Isso requer mercado. Tá bom, se a gente tem uma situação dessas, e é interessante para se vocês trabalham com uma certa indústria, para analisar se essa sua indústria é caracterizado por esse tipo de situações. Se é um monopólio, só é um pouco difícil. E depois, essa a teoria. Parece que tem diversos passos a chegar ao nível de cliente preferencial. Passo 1, atratividade. Para iniciar uma relação de negócios, os dois têm que ser suficientemente atrativos, né? Porque senão ninguém vai entrar no negócio. É que nem na discoteca, né? Chegando lá, vendo uma pessoa, querendo falar com ela, tem que ser um pouco atrativa, porque senão melhor calar a boca. Tá bom. Então, tem alguns attractiveness factors. Mas depois acontece o seguinte, supplier satisfaction. Se a gente pega o negócio do... temos uma expectativa, né? Porque temos uma expectativa do que vai acontecer. Por exemplo, uma expectativa mínima no negócio da discoteca é que essa outra pessoa fale a nossa língua, tá bom? Se isso não funciona, tá bom, acabou, também não tem mais nada de relacionamento. Então, mas o satisfaction, no caso do fornecedor, satisfação do fornecedor, é um valor absoluto, ou seja, uma comparison level. Isso vem da Social Exchange Theory. Dizem, no momento de entrar em uma relação, tanto no ambiente interpessoal como interorganizacional, tem-se expectativas, e se essas expectativas são satisfeitas, daí estamos satisfeitos. Nesse caso, o nosso fornecedor está satisfeito com o relacionamento, porque ele esperou vender 100 unidades, e tinha a expectativa que a gente paga em tempo, tudo legal, está satisfeito. Agora, será que isso é suficiente para ser cliente preferencial? A resposta é, infelizmente, não. Isso nós também vimos em muitas análises quantitativas. Por quê? É esse aqui, Comparison Level of Alternatives. Depende de quais outros clientes o fornecedor tem. Pode ser que um cliente, na verdade, é uma empresa boa, mas tem outras que sejam melhor ainda. Tá bom? E só se isso for o caso, nós não temos alternativas melhores, daí a decisão final é preferred standard ou, no pior dos casos, exit customer, né? Tentamos acabar o relacionamento com esse cliente na próxima oportunidade. Mas, se a gente é preferred customer, obviamente, isso vai nos tornar mais atrativos ainda, e se a gente continua performando bem, isso pode ser um ciclo vicioso. Não, como é que diz? Um virtual service. Virtuoso, um ciclo virtuoso. Então, essa é a teoria por trás, que a gente tem essas três etapas.
mais atrativas do que empresas pequenas, obviamente, né? Mas isso não quer dizer que isso funciona, porque o fornecedor mesmo assim pode ser muito insatisfeito porque eles não tratam bem assim por diante. E por fim, dependendo do mercado e da concorrência, e aí também temos a ligação com o strategic management, né? Porque sempre depende de quem mais está no campo, né? Tá bom, aqui tem algumas definições que você pode ver nesse paper que eu indiquei. E aqui tem uma evidência empírica que é muito importante, que nós podemos medir essas três situações diferentes. Né? Não é a mesma coisa. Pode ser atrativo, mas depois, infelizmente, a relação começa e não está mais satisfeito. E mesmo assim, podemos estar satisfeitos. Esse aqui, não sei se dá para ler, um paper muito interessante, bem recentemente, aqui do Lichota et al., onde eles exatamente analisaram isso e realmente, mais uma vez, deram evidência que não é automático. Realmente depende do mercado dos outros players. E aqui, um modelo bastante simples sobre as antecedências. Uma grande pesquisa, 20 mais itens foram utilizados, e o resultado é o seguinte: ser satisfeito o cliente, ou o fornecedor, e depois dar o Preferred Customer Status. Importante é que veja no cliente um cliente que cresce, growth opportunities. Quando está pensando que vai virar falência, pode fazer o que quiser, convidar para um churrasco e assim por diante, mas não vai ter um fornecedor satisfeito. O outro, infelizmente, a profitabilidade também tem uma influência, obviamente, né? Como é que mais ia ser? Um preço que dá mais lucro para o fornecedor, obviamente, é mais interessante. Relacionamento, isso é uma coisa que todo mundo pode influenciar. E uma coisa interessante, e isso foi muito importante, eu acho, a descobrir, operative excellence. Também, muitas vezes, pessoas têm dificuldades em justificar numa empresa o investimento em processos e sistemas, por exemplo, no software, porque não tem um return on investment imediato. Mas o que a gente viu aqui, e um mecanismo que não está muito bem entendido, o resultado é quando a empresa, o cliente, operacionalmente é fraco, isso tem uma influência muito na satisfação do fornecedor. E parece que as pessoas, vamos assim dizer, da logística, falam também com os vendedores e os técnicos. Esse é um mecanismo que a gente ainda não entende exatamente como é que isso funciona, né? Um bom campo para uma próxima pesquisa qualitativa desse caso, né? Como é que os mecanismos, não sei se vocês também têm alguma ideia de como é que isso funciona, como eles trocam de ideias numa empresa. A gente vê que eles trocam ideias, mas não sabemos exatamente como é que isso acontece, porque não imagino que o vendedor passa o dia inteiro circulando pela fábrica, falando lá com os funcionários se o X chegou em tempo ou não, né? Isso não vai acontecer. Mas excelência operativa é um fator importante. E mais alguns, tais como o prestígio, parece que também a possibilidade regional tem uma influência. Temos resultados bastante ambíguos no que se refere ao tratamento do meio ambiente. Fizemos 2 estudos que, infelizmente, não demonstraram nada de significativo. A ideia era um cliente que é muito sustentável, é mais atrativo para o fornecedor. Mas nesses 2 casos, isso não era o caso, eles não estavam interessados nisso. Por isso, uma questão. E aqui, esses modelos funcionam mais ou menos bem. Você tem aqui mais ou menos 30% a 40%, não, 40% a 60% da diferença é explicado pelo modelo. Isso é muito. Só que
ainda falta mais ou menos 40% da variância que nós não entendemos. Então, aqui tem muitas oportunidades para fazer pesquisa, para entender melhor quais outros fatores que têm a influência aqui. Então, isso é uma coisa que é muito bem para ser feito, porque temos uma bateria de standard, que é o aqui por trás tem o Fawcett A, esse é o paper onde tem a maior parte dos instrumentos de como medir. Isso sempre funciona. Vocês podem falar com a empresa e dizer, olha, eu vou fazer uma análise da satisfação dos seus fornecedores. Prometemos que vamos ter um resultado bom e, além disso, nós ainda vamos fazer uma pesquisa experimental, porque nós temos mais de uma teoria, o que mais é que poderia influenciar. Então, isso é uma ideia que a gente quer também lançar, se alguém tiver vontade. E, no caso, sempre faça um favor de... Aqui também tem o e-mail, contatar a gente, né? E, inclusive, aqui também o CIEC possa ajudar, né? Porque nós temos essas cópias, dessa maneira, conexão com a quantidade de empresas que talvez sejam, queiram participar de uma pesquisa desse tipo. Tá bom. Vendo o tempo, não vou falar muito sobre o que a gente pensa que tem que fazer. As empresas, aqui, o upstream marketing, né? Uma coisa que quase que não existe. Nós temos um monte de downstream marketing, né? Todo mundo tenta vender os seus produtos e a sua empresa para os clientes finais, mas poucos estão fazendo isso no mercado de fornecedor. Então, esse tipo de upstream marketing, a gente viu, é muito importante para ter uma boa imagem com os seus fornecedores. Outro aqui, reliability phase. A gente pensa e tem toda essa literatura sobre trust and commitment e assim por diante, que não vale a pena agir de uma maneira, pensamento a curto prazo, oportunista. Mesmo assim, nós fizemos uma outra pesquisa interessante, perguntamos aos compradores se eles tinham exemplos onde eles tinham agido dessa maneira e quanto a percentagem, quantos por cento vocês acham que responderam sim, nós agimos oportunisticamente? Alguém quer fazer um palpite? Quantos por cento? 30? 60? Bem, nesse caso eram 25%, mas eu pensei que não ia dar em zero, né, por causa de uma social desired answer, mas sendo anônimo, parece que as pessoas revelam que, de fato, isso é um fenômeno que também parece ser presente. Aliás, outra coisa, você traz uma outra oportunidade. Onde foi feita a pesquisa? Na Alemanha, mas não sei se outros lugares agem de uma maneira diferente. Tá bom, aqui, Operative Excellence. O resultado de nossa pesquisa diz que nós temos que dar mais ênfase também na parte operacional. Quase ninguém no mundo acadêmico se interessa por isso. Super interessante, né? O gerenciamento de um contrato assinado, né? Como é que isso funciona e quais os efeitos disso, como melhorar isso, né? Ser um bom cliente, por exemplo, mandar os pedidos em tempo, não mudar constantemente, essas coisas. Muito importante. E também o investimento em processos e sistemas. Essa é uma conclusão muito óbvia, né? Que tem um efeito indireto. Somos um cliente bom, onde os fornecedores gostam de trabalhar. E são duas ou três folhas, são dos contingencies, depois chegamos, em princípio, no next steps. Contingencies, como eu já disse, são fatores que influenciam, tais como privado ou industrial. Será que isso tem uma diferença? Serviços ou produção, materiais diretos ou indiretos, né? Tudo isso pode ser contingencies. E, obviamente, a cultura. Quase nada
foi analisado nisso até agora? Nós fizemos uma primeira pesquisa utilizando o modelo Hofstede. Eu fui um dos últimos alunos dele em 1994, quando ele se aposentou. Portanto, tem um certo bias, né? Mas a gente também utilizou esse modelo. E, atenção, o Brasil, em power distance, é bastante alto, comparado com, por exemplo, a Holanda. Esses 4 países a gente comparou. E os resultados são aqui, ainda não publicados, só na conferência. Por exemplo, analisamos a utilização de força, power. Temos diversos tipos de power. Temos aqui o coercive power e o reward power. Reward power é dar um prêmio, alguma coisa dessas, né? E o coercive é mandar. E o que acontece? Nesse caso, do estudo feito no Brasil, inclusive pelo Marco Sequim, tá aí, na Índia, na Pérsia, no Irã e na Holanda, o resultado foi que o reward power, não sei se dá para ler, esses tracinhos pequenininhos, em uma cultura de alta distância de poder, teve pouco efeito na satisfação do fornecedor. Enquanto que uma cultura com baixa distância entre as pessoas funciona, né? Então, parece que temos essas diferenças aqui. Então, temos aqui. Quando falamos de trustful and fair behavior da empresa compradora, de um serviço para o fornecedor, envolve não apenas o comportamento do comprador em si, mas também do usuário, fábrica, por exemplo, na gestão do contrato. Imagino que essa segunda parte seja mais difícil de melhorar, sobretudo em indústrias com muitas unidades pulverizadas. O senhor tem uma percepção de quanto cada uma dessas parcelas influencia no estado preferred client? E uma questão muito interessante aqui, vamos dizer, uma perspectiva de ciclos de vida, né? Começando com o relacionamento, fazendo um contrato e depois seguindo. Mas, infelizmente, não conheço nenhum estudo que fez essa pesquisa até agora, né? Mas, obviamente, seria uma ideia muito boa também acompanhar o relacionamento, né? No longo prazo. Isso eu acho que, nesse caso, nós temos que começar com esse tipo de pesquisas. Nós temos uma hipótese, mas isso vem de uma outra perspectiva, do 4.0. Né? A gente também está tentando desenvolver máquinas de negociação, né? Os avatares de negociação eletrônica. E a hipótese é que isso vai melhorar o relacionamento, porque uma vez que se brigou muito na hora de assinar o contrato, talvez o relacionamento futuro já está um pouco prejudiciado. Agora, se as máquinas vão fazer a interação, tem um certo resultado e a gente não pode, as pessoas não brigaram consigo. Então, a hipótese, segundo também essa ideia aqui do Henrique, é que provavelmente deve ter assim uma história, né? Se você falhou em uma parte do relacionamento, difícil para o resto para ser. Mas excelente ideia, né? Eu quero incentivar vocês também a contribuir com sua pesquisa para essa linha, né? Aqui temos muito a fazer. Por exemplo, essa questão de ciclo de vida. Mas continua sendo mais complicado que uncertainty avoidance, mais um aspecto cultural. Daí a gente de repente tem um reward power válido em todas as culturas, pelo menos de high uncertainty e low uncertainty avoidance. Dessa maneira fica um pouco complicado. E sempre é um negócio com essas contingencies, porque o Brasil é um país de high uncertainty avoidance e high power distance.
Agora, qual é a conclusão prática disso? Do High Power Distance diz, olha, não utiliza o Remote Power, você pode dar um prêmio para o seu fornecedor, mas ele não vai ter influência nenhuma. Agora, sabendo que esse mesmo tem High Uncertainty Avoidance, o fornecedor gosta de ter um sinal de que ele está bem no negócio, daí já sim, daí funciona assim, né? Então temos que ver qual efeito é o mais pronunciado. Mas mensagem interessante é que tem aparentemente essas diferenças culturais, mesmo que a maior parte a gente também descobriu nesse estudo é parecido. Em qualquer cultura, um cliente que cresce é mais atrativo do que um que não cresce. Tá? E tanto faz se você tem power distance ou não, né? Isso é uma coisa óbvia. E, por fim, duas ferramentinhas que foram desenvolvidas, lembra lá desse modelo. Se a gente já conhece mais ou menos os mecanismos, no fim, como pesquisadores na área de gestão de empresas, nós temos que produzir alguma coisa para as empresas utilizarem, ou seja, ferramentas. E uma dessas é essa aqui, o Nolé, no Canadá, produziu um modelo, vamos lá, aí o modelo How to Become a Preferred Customer One Step at a Time. Está utilizando essa teoria, né, que temos que começar a ser atrativos e fez um monte de listas de como atingir esse alvo. Então, isso já é uma ferramenta que existe e pode ser utilizada. E uma outra ferramenta que nós utilizamos e que também funciona bem é uma matriz. Aqui, de um lado, tentamos entender se somos Preferred Customer ou Standard Customer. Isso é o diferencial. E se é um fornecedor ruim, Low Competitive Strength e High. Essa dimensão muitas vezes já existe na empresa, né? Eles já fizeram alguma classificação. Tipicamente não pensaram a respeito disso. Então, um dos objetivos também de toda essa pesquisa é ter indicações tão válidas que o comprador, através de reconhecer o comportamento do vendedor, sabe se ele é cliente preferencial ou não, sem perguntar o vendedor, né? Em todo caso, ou pergunta ao vendedor e faça essa análise só a nível anônimo, como a universidade, ou tenta o vendedor, o comprador identificar. Mas o que a gente vê aqui? Esse, obviamente, é o melhor caso. Fornecedor excelente, nós somos cliente preferencial. Esse é o lugar mais perigoso, né? O fornecedor bom, mas nós não somos cliente preferencial. Tem aí o caso da Samsung, que também fornece produtos para o Apple, né? E eles fazem o maior lucro, dizem, no iPhone e não Apple. Ao mesmo tempo, eles também são competidores, né? Então, isso é uma situação estratégica muito ruim, que é exatamente essa aqui. Você quer dizer uma coisa? Sim. Obrigado. Boa tarde, sou o professor Fábio, colega aqui do Nuno. Professor Robert, essa questão da escolha pelo fornecedor, daquele cliente preferencial que a gente tem falando, na prática, isso significa quantos por cento do faturamento do fornecedor? A gente está falando dos clássicos 10% dos clientes, ou um volume de faturamento, porque eu imagino que ele tem a opção de escolher 1, 2, 3, 5, 10 como preferencial. Na prática, como tem sido visto isso pelo outro lado, né, de quem escolhe? Nós ainda não sabemos, nós perguntamos essa pergunta recentemente, né? Uma vez a gente viu um valor absoluto, no caso é a mais de 2 milhões de euros, daí sempre é cliente preferencial, simplesmente porque do outro lado tem uma pessoa cuja carreira depende desse relacionamento, né? E se tem volumes pequenos, mas a percentagem ainda é desconhecida, mas é uma questão muito interessante para discutir, né?
Pronto. Vamos, por fim, também ao fim do nosso tempo, aqui um pequeno resumo para a futura pesquisa. Isso aqui é um cubo onde pesquisa pode ser posicionada. Temos aqui os benefícios, menores custos, mais inovação e assim por diante. Do outro lado, temos aqui os 3 estados, Attractiveness, Satisfaction e Preferred Customer Status. Podemos analisar o efeito do Preferred Customer Status em delivery, por exemplo, assim funciona. E um aspecto importante, os níveis de análise. Macroeconômicos, isso que a gente fez nos contingencies da cultura, que é uma coisa macroeconômica do país inteiro. Mesoeconômico, que seria o buyer supply, a maior parte da pesquisa está nessa área. E microeconômicos, indivíduos. E isso também é uma coisa que, infelizmente, até agora foi muito pouco analisado. Qual é a influência dos indivíduos numa relação, né? Porque é capaz de ser que o vendedor e os vendedores não gostam de si. Será que isso tem uma influência? Então, resumindo, muito a fazer. Attractiveness Research, não sabemos muito a segmentação de mercados, pode ser analisado novos fatores, novos antecedentes, para termos uma melhor, ainda mais alto quadrado. E a influência dos níveis, obviamente, o aspecto estratégico, parece que eu não cheguei a concluir essa sentença aqui. E agora, uma chance, a crise para utilizar de conhecimento para ver se a teoria lá funciona. Então, um monte de opções. E faça um favor de desenvolver essa pesquisa e aparecer lá no ano que vem na Ixera, que é a nossa grande conferência, onde exatamente esse é o tipo de pesquisa que pode ser discutido e apresentado. E ainda mais se querem saber como chegar lá na Ixera e como publicar, por exemplo, no Journal of Purchasing and Supply Management. Então, voltam depois da pausa aqui para discutir esse aspecto com a gente. Esse é o cliffhanger agora, né? Legal. Será que temos tempo para uma última perguntinha, se tiver? Começamos também um pouquinho mais tarde. Se isso não é o caso, não sei o que está acontecendo online. Batendo palma. Legal. Muito bem. Mas que você quer ouvir? Obrigado, professor Holger. Nós vamos fazer uma pequena pausa, voltando já em 8 minutos, 10 minutos, sobre esse workshop para publicação. Vamos falar um pouco mais do Ixera, mas o pessoal que está na internet, o link é diferente, é um outro link, ok? Então, até daqui a pouquinho. Obrigado.